Muito bom dia para você. Começa agora mais um Band Entrevista aqui pela Band Paulista. Fique com a gente. E hoje o nosso convidado é o deputado federal Fausto Pinato, que conversa com a gente pela internet, já está aqui do meu lado. Deputado, primeiramente, bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os amigos aí da Bandeirantes. Deputado, temos aí muitos assuntos para tratar com o senhor, que já tem uma vasta experiência, né, como deputado federal, está indo para o terceiro mandato agora. Primeiro, com relação, né, a esse ciclo novo que está começando, quais são os seus projetos, qual é o seu planejamento para esses 4 anos? Olha, eu tenho certeza que o ponto crucial hoje realmente é a pacificação. Nós sabemos que tivemos uma eleição acirrada, né? Tanto eu como você, como tantos outros aí, né, deve sentir na pele a divisão, né? Até dentro do próprio grupo de amigos e familiar, né? Baixar essa temperatura, né? Nós sabemos que, infelizmente, aqueles que perdem, né, ficam machucados, etc. Mas a democracia é isso, né? A democracia é aquele que tem mais voto, né, independente da diferença, e deve ser fortalecida, né? O desafio maior agora realmente é consolidar a democracia, ou seja, no nosso país não tem espaço para nenhuma manifestação que não seja democrática, pacífica e, acima de tudo, produtiva, né? Nenhum tipo de regime totalitário, seja ele liderado pela direita ou pela esquerda. Deputado, deixa eu aproveitar que o senhor já entrou nessa questão. No início do ano tivemos um episódio triste que vai ficar marcado na nossa história, que foram aí os ataques aos 3 poderes lá em Brasília. Eu vi nas redes sociais do senhor, o senhor se posicionou a respeito disso. Queria que o senhor compartilhasse o seu pensamento a respeito do que aconteceu no início do ano aqui no nosso país. Olha, é muito triste, né? Eu sou da democracia, né? Entendo que quem defende qualquer tipo de regime totalitário é quem não estudou história ou já nasceu na democracia, né? Nós sabemos, como eu disse, qualquer tipo de manifestação, né, pacífica, ela é justa e deve ser respeitada, né? A partir do momento que essa manifestação atenta contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, contra os poderes constituídos, né, de certa forma deve ser repelida de maneira veemente. Sabemos que dentro dessa manifestação existem aquelas pessoas que foram de maneira pacífica, né, não esperava, né, algumas pessoas, de certa forma, atentarem contra o Estado Democrático de Direito. Por outro lado, sabemos também que muitas dessas pessoas vêm sendo abastecidas, e isso é uma coisa que o Congresso deve, no primeiro dia de trabalho, deve retomar, que é a questão das questões fake news. Ou seja, são tantas narrativas criadas na internet e vai chegando desde as pessoas mais esclarecidas, menos esclarecidas, via Zap, via Instagram, né, que vai levando muitas vezes essas pessoas a erro, né, a criar um certo ódio, né, um certo preconceito em relação à democracia e, acima de tudo, né, raivosa, né, que de certa forma não combina, né, com a questão da democracia. Nós temos um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, né, na época do Trump e do Biden, não funcionou lá e não vai funcionar aqui. Deve ser repelida de maneira veemente, sempre separando o joio do trigo, ou seja, aqueles que foram de maneira pacífica, né, se manifestar a sua indignação, isso é democraticamente correto, né, e separar dessas pessoas agressivas que, de certa forma, tentaram e tentam, de certa forma, derrubar o Estado Democrático de Direito. Deputado, qual que é o ambiente em Brasília? O que o senhor percebeu, tem sentido nesses últimos dias? Olha, eu percebo que o ambiente hoje, né, é, de certa forma, buscar o que deve ser buscado numa democracia e num parlamento plural, né? O diálogo, o debate, muitas vezes até acalorado, né? Mas não deve ser, de certa forma, incentivador, de maneira a atentar à Constituição e à democracia, né? Sabemos que há muitas críticas em relação a algumas posições, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Eu queria dizer que o Congresso Nacional, eu digo aos meus pares, aquilo que você acha que de certa forma está excedendo, o culpado é a gente mesmo que não legislamos, né? Muitas vezes deixamos de legislar e deixamos espaço para interpretação extensiva. Agora, não é menos verdade também, né, que o Supremo Tribunal Federal, no momento de insanidade
né, em cima de ideologias, e essa ideologia eu falo tanto de extrema esquerda, de extrema direita, poderiam levar o caos ao país, no caso, por exemplo, da vacina, né, do combate à Covid, etc, etc, também acertaram muitas vezes. Então, a gente tem que buscar o diálogo, o equilíbrio, né, e, acima de tudo, jogar nas entrelinhas, nas linhas da Constituição. Ou seja, nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Né? E nós sabemos que esses três poderes são pedras basilares à manutenção e à sustentação do Estado Democrático de Direito. O clima que eu vejo hoje, principalmente da grande maioria, é buscar, de certa forma, um diálogo, ou seja, aqueles que querem fazer oposição, porque pensam diferente desse governo que aí está, que façam acima de debates, em cima de requerimentos, né, em cima de fiscalização, mas nunca atentando ao possível golpe militar. Deputado, nós tivemos uma eleição, né, bem acirrada, bem disputada, e temos um novo presidente que assumiu aí no dia 1º de janeiro, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já passou outras 2 vezes. O que o senhor espera desse primeiro ano? Né? Já tivemos um início de ano conturbado, né? A eleição foi conturbada, o início de ano já conturbado. O que o senhor espera para esse primeiro ano de governo? Olha, eu particularmente não tenho amizade com o presidente Lula, né? Eu espero o seguinte, o presidente Lula, como você disse, né, já passou 2 vezes pela presidência, né? Foi preso, inclusive, por uma ação até exacerbada por parte de algum do Sérgio Moro, que de certa forma quis ganhar um protagonismo, tanto é que virou senador nesse sentido, para querer se aparecer. Eu entendo o seguinte, eu estou indo para o meu 3º mandato, né? Quando eu assumi em 2015, eu tinha uma cabeça. Muitas coisas que eu fiz eu deixaria de fazer, eu melhoraria, etc. Eu acho que um homem que 77 anos, que foi presidente da República por 2 mandatos, né? Vindo para um 3º mandato, homem que perdeu a esposa, que perdeu o neto, perdeu o irmão, né? Com certeza, esse sentimento que eu quero, né? Que ele venha, de certa forma, manter as assertivas que do seu governo acertou, né? Corrigir e melhorar possíveis questões que ele acha que devem ser melhoradas, né? Erros que não devem ser cometidos, e que nós temos que torcer, né? Ele é o nosso presidente, querendo ou não, quem gosta ou não gosta, ele foi eleito democraticamente pelo voto, numa eleição acirrada, sim, mas eleito pela maioria absoluta dos votos, deve ser respeitado. A oposição, eu, por exemplo, de maneira independente, eu sempre vou elogiar o que é bom, né? Vou criticar aquilo que eu não acredito, qualquer tipo de retrocesso, principalmente na bandeira do agronegócio, que é uma bandeira que eu defendo, e torcer pelo piloto. Não temos que torcer contra o pior, melhor. Nós temos que torcer para dar certo, e é por aí que a gente deve caminhar, e eu torço muito para que o governo, de certa forma, dê certo, né? Nós temos um vice-presidente, que é do nosso estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi o maior governador da história de São Paulo, com o maior número de mandatos, um cara ponderado, e nós sabemos que hoje nós devemos isolar os extremos, tanto de esquerda, tanto de direita, e trazer os moderados de olhar para frente, né? Nem direita, nem esquerda, para frente. Direita e esquerda é placa de trânsito. Nós temos que torcer para voltar ao pragmatismo, gerar emprego, aumentar as exportações, retomar o bom diálogo com países estratégicos, como é os Estados Unidos, como é a China, como é a Europa, como é a relação do Mercosul, para que possamos, no momento de recuperação mundial econômica pós-Covid, possamos, de certa forma, superar essa maré e fazer o Brasil andar para frente. Deputado, para 2023, quais são os seus projetos? O senhor está trabalhando, né? Vem então de uma sequência já de bastante tempo trabalhando. Acredito que tenha projetos já em andamento e novos projetos a serem colocados em pauta. Quais são as principais linhas de atuação suas em 2023? Olha, de certa forma, é a questão tributária, né? Nós sabemos que nós temos muito disparidade aí em questões tributárias. Eu acho que a reforma tributária deve ser um tema que deve ser enfrentado de maneira imediata. Chega de cancelar o enfrentamento desse tema. Nós sabemos que vários empresários, centenas, milhares de empresários, passaram um momento difícil pós-pandemia, né? Nós temos, de certa forma, o que vale mais? Uma empresa às vezes pagando menos imposto, né? Mas que dá 100 empregos, ou uma empresa fechada, né? Mandando 100 empregados embora. É um momento agora estratégico, né? Principalmente a questão de negociações tributárias, né? De flexibilizar isso para dar um fôlego para esse empresário, voltar a contratar ou manter
o número de emprego. Né? A questão de saúde, né, que é uma bandeira que eu defendo muito principalmente na minha região noroeste do estado de São Paulo. É importante a gente ver a questão das santas casas e tal. O agronegócio, que sem dúvida é a grande locomotiva da economia brasileira, né? Uma das pautas, eu sou presidente da Frente Parlamentar dos BRICS, uma plataforma que não foi muito aproveitada no governo anterior, e dizer que em questão de lucro para o país, o interesse do país não tem que ver ideologia. Se esse negócio é melhor fazer com os americanos, vamos fazer com os americanos, que são nossos amigos. Se é melhor fazer com a Europa, vamos fazer. Se é com a China, que é comunista, pouco importa. Está comprando grão nosso, está comprando carne, está gerando emprego. Vamos tocar e fazer o Brasil entrar para frente. Então, são projetos estruturantes nesse primeiro momento, de certa forma, visando a questão de geração de emprego, lucro e renda, principalmente para aquele empresário que passou um momento difícil na pandemia, mas também fazer a economia girar, principalmente aquela população que está mais a baixa renda. Eu acho que isso foi a grande questão do Lula, que levou na diferença, né? Aí eu, por exemplo, andando em São Paulo, até uns 3 anos atrás, você via muito andarilho, né? Pessoas jogadas na rua, você vê família com criança. Isso mostra, de certa forma, que a distribuição de renda não chegou na ponta. Acho que é um grande desafio desse governo e do Congresso Nacional, o qual estaremos empenhados, de certa forma, para poder estruturar todos esses projetos que possam melhorar a vida do cidadão brasileiro. Deputado, a gente vai fazer um intervalo rápido aqui no nosso programa e daqui a pouquinho a gente volta conversando com o deputado federal Fausto Pinato. Até já. Voltamos ao vivo com o Band Entrevista deste domingo. Hoje a gente recebe virtualmente o deputado federal Fausto Pinato, que conversa com a gente, já assumindo aí o 3º mandato como deputado federal. Deputado, falamos bastante a respeito do governo federal, de posicionamentos aí hoje, né, dessa briga acirrada entre direita e esquerda. Vamos falar um pouquinho agora de projeto seu com relação aí à área da saúde. O senhor ressaltou, inclusive, no primeiro bloco que tem essa bandeira, né, essa preocupação com a área da saúde. Tem alguns projetos que o senhor participou, como com relação aí à PEC dos enfermeiros, a questão do piso salarial. Nós tivemos uma pandemia, né, que mostrou a importância da gente valorizar o profissional da saúde. E muitas vezes não recebia o reconhecimento merecido. Muitos profissionais perderam a vida durante essa atuação direta na pandemia. E qual é a opinião do senhor com relação a esse setor, a essa categoria, né, que vinha lutando e vem lutando aí por melhorias? Olha, primeiro que era uma PEC que tramitava há mais de 20 anos no Congresso Nacional, né? E de uma maneira covarde, estelionatária, né, aprovaram essa PEC sem ter uma recomposição orçamentária. Ou seja, não tenho dúvida, né, que os enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, né, os médicos, motoristas de SAMU, queria aproveitar a oportunidade para parabenizar todos no combate à pandemia. Agora, é público e notório, eu e você, que nós somos a favor, né, de aumentar o piso salarial da enfermagem. Agora, o que não podia fazer era o Congresso Nacional aprovar, né, para o pessoal fazer manifestação de maneira eleitoreira, sem ter recomposição orçamentária. Porque nós sabemos que os prefeitos do interior, se ele tem 10 enfermeiros e aumenta o salário, ele tem um tanto para aplicar, né? As santas casas. Então, o que acontece? O maior desafio desse governo é achar, né, a fonte mantenedora, né, dessa questão do piso do salarial da enfermagem, o que é justo, o que eu defendo. O que eu achei, de certa forma, covarde, né, foi, de certa forma, aprovar isso diante do Congresso Nacional, deputados de direita e esquerda gravando vídeo de maneira demagógica, e os coitados dos enfermeiros no Congresso Nacional achando que ia já receber no próximo mês isso, né? Que não pode brincar com a vida das pessoas, tem que ser sério. Eu fui um deputado que levantei, né, na época, pode votar São Paulo, está sendo cometido aqui um estelionato, né? O pessoal sai daqui, achou, e nós não achamos a fonte pagadora. Por quê? Porque o prefeito, por exemplo, de onde vai vir um recurso? Qual área que vai vir para, de certa forma, equilibrar isso? Porque ele também tem 15% para aplicar na saúde, né? As Santas Casas vai dar um impacto financeiro, né? Então, o desafio maior agora é achar a recomposição orçamentária para que possamos dar efetividade a essa bandeira, volto a dizer, justa aos enfermeiros, né? Mas que possamos, de certa forma, dar efetividade. Deputado, a gente sabe que o trâmite ele é mais complexo do que se parece, como o senhor acabou de dar esse exemplo, né? É muito mais difícil, você tem que pensar como um todo na hora de implementar um reajuste de salário, na hora de implementar um aumento para uma certa categoria. A gente sabe hoje
deputado, que se você for conversar ali com o brasileiro, com o trabalhador e perguntar para ele se ele está satisfeito com o salário que ele recebe, seja ele de qual área de atuação, ele vai, numa grande maioria, criticar e falar que o que ele ganha não é suficiente para ele manter as contas, não dá para ele pagar ali as despesas que ele tem, né? Então, usando como exemplo, né, os enfermeiros que merecem essa colocação aí, um salário melhor, o povo brasileiro, de modo geral, o trabalhador brasileiro também precisa, né? E qual é o desafio hoje para conseguir melhorar a renda, para que esse trabalhador consiga colocar os mantimentos em casa, consiga pagar um aluguel, consiga ter um momento de lazer ali com a família? Olha, é muito pertinente essa pergunta. Tu ia dizer o seguinte, eu vi os debates presidenciados aqui com todo respeito, são um simples deputado do interior do estado de São Paulo, uma pessoa de personalidade, né, o qual procuro sempre me atenar a que outros países fizeram, né, sou advogado, né, estudo economia. Dizer que nosso país vai estar no caminho certo quando vier o governante dizer, nós vamos diminuir o Bolsa Família. Por quê? Porque nós vamos, de certa forma, pegar esse pessoal que está no Bolsa Família ou nos auxílios que teve aí, né, no Covid e vamos, de certa forma, estar absorvendo no mercado de trabalho, né? Esse sim é o caminho correto, porque nós sabemos que esse dinheiro, de certa forma, causa impactos diretos na economia. Nós sabemos que nós precisamos fazer agora, e foi um erro do governo passado, não é só pensar nos grandes, é pensar no pequeno e nos médios. Aquele cara que teve a loja do shopping fechada, o bazar fechado na pandemia, poder buscar crédito para poder contratar 3, 4 funcionários e absorver esse pessoal que está nos auxílios e do Bolsa Família para que tenha carteira de trabalho e dignidade, né? Segundo, sou a favor, mas com tempo determinado. Nós sabemos que a questão da inflação, né, que toda essa guerra política que se colocou em nosso país, muitas questões ficaram travadas, né? Ideias boas, por exemplo, da esquerda, que a direita, de certa forma, travava para não dar palanque para a esquerda, e vice-versa, né? O que precisamos fazer agora é trazer essa questão moderada, mostrar que o nosso país, por pouco, não teve um choque e um golpe militar, vamos dizer assim, né? E uma quebra da instituição, mostrar que o povo está cansado, né? E nós devemos, de certa forma, trazer resultados imediatos para a população. Como você disse, né, o pai de família ele quer ter dignidade, né? Ele quer poder ter o lazer dele, comer bem, né? O mínimo, né, que se exige para um trabalhador. E nós temos que, de certa forma, ter criatividade, né? Juntamente aí com o ministro da Economia, ministro de outras pastas, de certa forma, para ter uma harmonia nessa questão que possa, de certa forma, criar um ambiente de geração de emprego, né? De melhoria do salário mínimo, né? De geração de oportunidade e, acima de tudo, que isso, de certa forma, gera uma certa esperança e dignidade ao povo brasileiro que está cansado, né? Cansado, não sabe o que mais acreditar, né? Como você disse no começo, o país está igual uma laranja dividida ao meio, né? Um pouquinho teve mais para cá, mas continua essa divisão. Não é hora de ter perseguição, pelo contrário, é hora de buscar, o agronegócio apoiou bastante Bolsonaro, vamos trazer o agronegócio perto. Os evangélicos apoiaram, vamos trazer mais perto. Eu vejo isso no presidente Lula, falando bastante do seu discurso de Deus, uma coisa que não fazia nos outros mandatos, né? Uma sinalização clara na questão do agronegócio, achando o equilíbrio, né? Ou seja, nós temos que produzir, sim, e produzir o meio ambiente para que possamos, de certa forma, ser vilipendiados, porque nós sabemos que se nós também não tivermos um trabalho de manter o meio ambiente, nós mesmos vamos ser boicotados a nível mundial, né? Nessas exportações. Trazer esse equilíbrio, esse bom senso. É isso que eu acho que é o caminho e, de certa forma, volto a dizer, trazer geração de emprego. Com relação a setores econômicos, deputado, o senhor atuou diretamente na questão aí dos lotéricos recentemente, colocou até nas suas redes sociais comemorando a vitória. O que significa isso? Qual é o projeto em si? Quais são os benefícios? Olha, nós sabemos que os lotéricos hoje prestam um serviço importante para a população, né? Ela não é só para fazer jogo, mas o pessoal vai lá pagar sua conta de luz, né? Fazer seus saques, transferência, etc, etc. Nós tínhamos aí mais de 6 mil lotéricos que estavam descobertos, né? Juridicamente, por causa de falta de previsão na Constituição de 88, dando garantias
a esses que estão prestando esse serviço. E a nossa PEC veio para corrigir isso e trazer segurança jurídica a esses permissionários, vamos dizer assim, né, que fazem o interesse, que atendem o interesse público de maneira imediata na ponta, né? Então, são algumas lacunas que ficaram, que foram corrigidas. Queria aqui agradecer aos meus pares que aprovaram de maneira unânime a nossa PEC, e outras questões que, de certa forma, devem ser corrigidas na nossa Constituição e na nossa legislação. Com relação à área da saúde, deputado, agora fazendo, né, uma passagem por projetos recentes que você implementou, atuou, participou. Com relação à área da saúde, temos aí o implemento de internet nas escolas, a questão também de mudanças nas dívidas do FIES, a educação que ficou bastante prejudicada durante a pandemia, muita gente ficou fora da escola, não tinha acesso à internet, não conseguia acompanhar os estudos. Tivemos uma lacuna aí de quase 2 anos, né, que com certeza terão reflexo no futuro dessa garotada que foi impactada diretamente. Então, a área da educação, como a área da saúde, é uma área também que merece essa atenção. E eu vi aqui que o senhor está atuando também para implementar medidas e criar aí mecanismos para auxiliar nessa questão. Olha, sem dúvida, né? A educação, né? Nós tivemos alguns avanços no governo passado. Eu sou aquele cara, é o seguinte: quando tem que criticar, eu critico; quando tem que elogiar, eu elogio, né? Dizer que a minha ideologia é o que é importante para o meu país, né? Eu costumo dizer que eu não sou nem vermelho, nem verde e amarelo, eu sou ordem e progresso. Nós sabemos que no governo passado teve alguns avanços positivos no agronegócio, na questão da infraestrutura, tanto é que está aí o Tarcísio, hoje governador do estado de São Paulo, que é a grande capital desse país, essa é a verdade. Mas nós sabemos também que ficamos, de certa forma, mancos, e tivemos alguns retrocessos, principalmente na área de educação, quando não teve um plano estratégico, de certa forma, na questão de pandemia, para, de certa forma, suprir aquela necessidade de maneira imediata às crianças que, no momento da pandemia, ficaram em casa. A questão da cultura, que é assim, existe excesso dos dois lados, né? Uma época a cultura patrocinava cantores que cobravam 800, 1 milhão de cachê no show. Aí vem um outro governo e corta tudo, né? Então a gente vê que não tem um equilíbrio, né? A cultura também é importante e é um braço da educação, né? Nós sabemos que a cultura, de certa forma, ajuda a evoluir muito o ser humano como um todo. E a educação, com certeza, é um papel desafiador, né? Viu o presidente Lula em alguns dos seus debates que realmente esses 2 anos de pandemia, essa geração poderia ficar manca e prejudicada, né? Que possa, de certa forma, ser feito um trabalho pedagógico para recuperar esse tempo perdido e que possamos, de certa forma, fazer nossas crianças avançarem, até porque a educação é o futuro do nosso país e está formando os futuros cidadãos brasileiros. Deputado, nosso programa está chegando à reta final aqui. Eu queria as suas considerações a respeito desse ano de 2023, desse início de ano ainda conturbado. O senhor já até falou com relação a essa união, né? A gente ter aí um olho, de modo geral, para que o país cresça, para que todo mundo melhore a sua vida de modo geral, independente do posicionamento político. Essa é a bandeira que o senhor vai carregar daqui para frente nesse novo mandato de 4 anos? Eu procuro ver de maneira positiva, né? Apesar da gente ver aí todos esses inquéritos, todas essas prisões, né? Essas pessoas, de certa forma, umas mais agressivas, outros menos agressivas, mas no intuito de estar machucada, dizer o seguinte, que a história já mostra que todo regime totalitário, ele parte sempre de radicais de esquerda ou de extrema direita, né? E que todo regime totalitário é um regime que não é bom às pessoas, né? Se hoje eu estou aqui podendo debater com você, a gente fazer perguntas, criticar, concordar ou não concordar, tem aquele ditado antigo, né? Posso não concordar com nada que você fala, mas vou brigar sempre para poder ouvi-lo. Agora, dizer que a democracia você pode falar o que quer, mas você responde por aquilo que você fala, né? Fica muito fácil ficar escondendo atrás de perfil fake, né? Levando as pessoas a erros, como foi o caso da vacina, da pandemia, etc. Mas, por outro lado, eu quero olhar agora com outros olhos. Dizer que chegamos no limite do teste da nossa democracia e vemos que a nossa democracia é sólida,
é basilar e é um exemplo para a América Latina. Né? E que nós possamos, de certa forma, ensinar aos nossos filhos, aos mais jovens, que a democracia é o melhor sistema do mundo. Né? E nós vamos lutar sempre para manter o Estado Democrático de Direito e poder aprimorá-la de uma maneira que possamos, de certa forma, evoluir e trazer, de certa forma, mais diálogo e menos vingança e menos ódio. Nós sabemos que a democracia ela é feita de debates, muitas vezes debates calorosos, né? Mas sempre respeitando a nossa Constituição. Muitas pessoas foram torturadas, exiladas, mortas, para nos dar o direito, né, de poder votar, de ser votado, de poder criticar, de fazer manifestação pacífica, né, não precisa concordar com o governo, né, mas temos que torcer e, de certa forma, fazer crítica construtiva e não, de certa forma, gerar milicianos virtuais para que, de certa forma, desacreditem no Brasil, que, na minha opinião, é o melhor país do mundo. Aqui nós somos uma miscigenação de raça. Espanhol, africano, italiano, enfim, japonês, né? Um país que todo mundo vem, fica abismado. Nós temos que tirar o chapéu para o empresário brasileiro. Na vacina, tudo errado, no final as coisas estão andando, mas isso é graças ao empenho e à dedicação do povo brasileiro. Dizer, acredito no meu país, e vamos defender sempre a democracia e de manter, de certa forma, um mandato independente. O que for importante para o país, nós vamos estar ajudando, independente se é um governo de esquerda, de centro ou de direita. E aquilo que a gente achar que é retrocesso, principalmente em pautas estratégicas para o nosso país, iremos criticar. Esse é nosso papel como legislador e como fiscal do Legislativo. Deputado Fausto Pinato, muito obrigado por conceder a entrevista aqui para o Band Entrevista no interior de São Paulo. Um bom trabalho, boa sorte para o senhor. E assim a gente vai encerrando o... Pois não. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Um forte abraço e um beijo a todos aí da nossa querida Bandeirantes. Um abraço, deputado. E assim a gente vai encerrando o nosso Band Entrevista. Um excelente domingo para você e até a próxima.